Olá, tudo bem? Bom dia! Que a graça de Jesus esteja com você em mais um despertar com Deus. Hoje estou aqui para convidar você para refletir no estudo de hoje, no capítulo 12 de Deuteronômio. Como adorar a Deus? É o tema de nossa reflexão de hoje. Hoje é véspera de Natal, está chegando uma data que é muito comemorada no mundo, especialmente no mundo cristão. E este tema, este assunto, ele nos traz uma importante reflexão. Como nós devemos adorar a Deus. Nos dias de Moisés, quando ele escreveu este capítulo, este livro de Deuteronômio, o povo de Israel estava para entrar na terra prometida e lá eles encontrariam muitos altares, muitos lugares onde os cananitas, os pagãos, ofereciam seus sacrifícios a ídolos, faziam as suas adorações idólatras e falsas. E então Moisés traz essas importantes recomendações no capítulo de hoje. Como Deus ordenava que seu povo o adorasse. Importantes lições. E fazendo uma conexão com os nossos dias hoje, embora o Natal seja uma professa data festiva voltada para o nascimento de Jesus, infelizmente, o que nós vemos são as pessoas pensando e se planejando para a glutonaria, bebedeiras. Quantas tragédias acontecem nessa época do ano devido à questão do alcoolismo e fogos. Realmente, nós cristãos precisamos refletir como nós temos servido e adorado o nosso Deus. Você está convidado a acompanhar o nosso estudo de hoje. Em seguida, você tem a oportunidade de acompanhar em detalhes o estudo comentado do capítulo 12 de Deuteronômio. Um ótimo dia para você e que possamos comemorar o Natal todos os dias, no sentido de lembrar e de adorar a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Um grande abraço. Olá, bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você em mais um despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 12 de Deuteronômio, com o tema Como adorar a Deus. Como você tem adorado a Deus? Por que é tão importante fazermos uma avaliação pessoal, íntima de nossa adoração? Quais são os perigos que nos cercam hoje em nossos dias, quando tantos enganos existem no meio do professo cristianismo? O capítulo 12, este capítulo que estaremos considerando agora, trata da centralização do culto a Deus e da adoração correta. Moisés instruiu o povo de Israel sobre como deviam adorar a Deus quando entrassem na terra prometida. A fim de entrar em Canaã, o procedimento dos filhos de Israel precisava ser mudado, pois até então, conforme nos diz o verso 8, cada qual fazia tudo o que bem parecesse
aos seus olhos. Como Israel, muitos almejam entrar no descanso do Senhor, cada qual com suas opiniões formadas, com suas concepções irredutíveis e seus corações intransponíveis. Não entregam verdadeiramente o coração à boa obra do Espírito Santo e prosseguem em viver um forjado, assim diz o Senhor, moldado segundo a inclinação da própria carne. Essa é a introdução de nosso estudo de hoje e vamos aos detalhes através dos comentários e da análise mais profunda. Podemos perceber uma verdade muito profunda e especial. A nossa devoção pessoal a Deus precisa vir do coração, da mente, de um verdadeiro relacionamento de fé com Deus, pois a tais adoradores é que nosso Deus busca que o adorem em espírito e em verdade, como Jesus falou para a mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Israel só deveria adorar no lugar escolhido por Deus. Todos sabemos que naquele tempo era muito comum a idolatria, a adoração de ídolos, de imagens nos montes, nas colinas, e para preservar o povo da idolatria, então Deus estabeleceu esta lei, estabeleceu esta ordem. Moisés exigiu a destruição de todos os santuários idólatras, restringiu a adoração ao santuário central, deixou regulamentos acerca dos sacrifícios e da matança dos animais para alimentação, os animais puros e impuros, e advertiu contra a imitação às práticas idólatras, conforme os 32 versículos deste capítulo. Comentando o verso 1, são estes os estatutos. Deuteronômio 12, verso 1, até 26, capítulo 26, verso 19, é chamado de o livro da aliança. A facilidade com que o povo se esquecia das exigências de Deus fazia necessária a reiteração de sua vontade. No verso 2 e 3, ao tomarem posse do território de uma nação, os israelitas deveriam destruir todo altar pagão e ídolos da terra. Deus sabia que seria fácil para eles mudar suas crenças se começassem a usar esses altares. Portanto, nada deveria permanecer que os tentasse a adorar ídolos. Nós também deveríamos procurar implacavelmente remover qualquer centro de falsa adoração em nossas vidas. Hoje, a idolatria, ela pode ser bem diferente, pode ser bem sutil, pode ser atividades, atitudes, posses, relacionamentos, lugares ou hábitos. Qualquer coisa que possa nos tentar a desviar nossos corações de Deus ou fazer o mal. Não devíamos considerar que somos fortes demais para sermos tentados. Israel aprendeu esta lição na sua experiência. O verso 2, destruireis por completo. Também na vida cristã não pode haver qualquer transigência para com o mal.
O verso 3, altares e colunas. Os altares eram construídos de uma ou mais pedras. A coluna ou estela era apenas uma pedra e, em geral, um objeto de adoração. Agora o verso 4 até o 14 apresenta um lugar particular para adoração a Deus. Jerusalém não é mencionada no Pentateuco e tampouco foi escolhida como local do santuário central, senão muito depois de Moisés. O fato de que Deus não indicou nessa ocasião o lugar do santuário nos ensina que a orientação dada pelo Senhor geralmente é passo a passo e que precisamos olhar continuamente para ele. Nota-se também o contraste entre a ênfase do Antigo Testamento sobre um lugar e a ênfase do Novo Testamento sobre uma pessoa. Não fareis assim altares e colunas sagradas aos povos pagãos, não deviam ser usados no culto a Deus, conforme o verso 4. Agora o verso 6, oferta das vossas mãos. Aqui faz uma referência às primícias dos cereais, do vinho e de outros produtos da terra, que deviam ser apresentados pelo adorador pessoalmente. O adorador usava suas próprias mãos no cultivo e no preparo da dádiva. O verso 7 fala de comer com alegria. Alguns sacrifícios eram compartilhados pelos sacerdotes e pelos adoradores. A adoração em Israel era santa, reverente e alegre. A adoração a um Deus santo envolvia o arrependimento e a purificação, mas o coração redimido ficava cheio de alegria e louvor. O livro de Salmos, muitas vezes, exprime essa jubilosa devoção. Alegrar-se perante o Senhor é um tema inesgotável nas Escrituras. Por sua vez, Deus se regozija com seu povo. Perante o Senhor, deviam os sacerdotes comer dentro do recinto do santuário, mas o povo somente próximo ao tabernáculo perante o Senhor, conforme já especificado em Números 18, verso 10, em Êxodo capítulo 18 também, e depois Deuteronômio 27. O versículo 10 fala de descanso. Somente quando Israel descansou nos dias de Salomão e Davi, é que Deus escolheu a Jerusalém como local de sua casa, local do templo. Antes disso, Siló servira temporariamente como lugar de adoração ao povo de Israel. Agora, dos versículos 12 a 18, os hebreus colocavam grande ênfase na adoração familiar. Seja oferecendo um sacrifício ou participando de uma grande festa, a família estava sempre reunida. Isto dava à criança uma atitude saudável a respeito da adoração e trazia isso novo significado aos adultos. Testemunhar um membro da família confessar seu pecado era tão importante quanto celebrar juntos uma grande festa. O verso 12, nem herança. Aqui, as oferendas dos adoradores destinavam-se em parte a sustentar os sacerdotes e levitas, aos quais não tinham sido atribuídas terras agrícolas para lhes oferecer. Lembrando que já estudamos, os levitas não herdaram terras. A herança deles era o Senhor e eram sustentados pelos dízimos e ofertas. Regozijem-se ali perante o Senhor. A alegria baseada nas bênçãos do Senhor devia ser um aspecto
importante da vida e adoração dos hebreus na terra prometida. O versículo 13: não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Posteriormente, eles negligenciaram essa prescrição e ofereciam sacrifício nos lugares altos onde divindades pagãs eram adoradas. Deveríamos tomar medidas para resguardar a pureza da adoração em nossas congregações. Se individualizarmos e adaptarmos o louvor para atender às nossas próprias preferências, perderíamos os benefícios de adorarmos como um corpo de crentes. Agora, dos versículos 15 a 28, é feita a distinção entre os animais oferecidos em sacrifício e os que eram abatidos como alimento. Quando Israel entrasse em Canaã, muitos morariam a uma grande distância do santuário e tiveram, portanto, permissão para matar animais que precisassem para si mesmos, sem trazerem uma das partes para o santuário. No caso de sacrifício, o sangue teria que ser apresentado somente no santuário. O verso 15: matar nas tuas cidades. Regra idêntica foi dada nos versos 20 a 21. Eles podiam abater animais e comer de sua carne em qualquer lugar, mas animais e outros alimentos que fossem consagrados a Deus só poderiam ser comidos no lugar central de adoração. E ainda diz, segundo a bênção do Senhor: se come a carne do corso e do veado. Neste caso, refere-se a uma refeição comum. Aparentemente, a caça de um veado não era mais incomum naquele tempo do que o é hoje. Devido a essa refeição não ser cerimonial, não se exigia limpeza cerimonial, como no caso de uma refeição relacionada a um sacrifício. Lembrando que nós já consideramos em outros estudos que naquele período de tempo Deus havia permitido ao seu povo alimentarem-se de carnes limpas. As carnes imundas, como carne de porco, de pato e de outros animais, sempre foram proibidos. E também aprendemos que hoje, no tempo que vivemos, Deus está também nos levando à restauração da alimentação original do Éden, a alimentação vegetariana. O verso 16 descreve quanto a comer sangue, que também era outra proibição. Comer sangue era proibido por várias razões. Primeiro, era uma parte integral das práticas pagãs na terra que os israelitas estavam para entrar. Os pagãos, era hábito deles, como parte da idolatria, comer carne com sangue. Segundo, porque o sangue representa a vida, que é sagrada para Deus. Terceiro, o sangue é um símbolo do sacrifício que devia ser feito pelo pecado. Além disso, hoje sabemos que o sangue não é apropriado para a saúde, pela toxicidade e por ser vetor de doenças. Analise como que os médicos, qual é o primeiro método que os médicos usam para descobrir se estamos doentes? Exame de sangue. E nos animais não é diferente. Então não é difícil de entender este aspecto, né? Porque o uso do sangue dos animais sempre foi proibido por Deus. O verso 19: não desampares o levita.
Essa advertência divina contra o descuido daqueles que exerciam um cargo sagrado se repete no capítulo 14. Os levitas podiam ser reduzidos à pobreza se o povo se descuidasse e deixasse de entregar fielmente seus dízimos. O apóstolo Paulo aplica esse princípio do dízimo fiel ao ministério cristão. Agora o versículo 21. Então matarás as tuas vacas e das tuas ovelhas. De acordo com o capítulo 27 de Levítico, aos israelitas que viviam no acampamento, a caminho de Canaã, era permitido apenas comer vacas e ovelhas dos seus rebanhos, espécies das quais podiam ser oferecidas sacrifício. Se fossem sacrificadas no santuário como ofertas de bem-estar, as ofertas pacíficas, conforme também estudamos bastante no livro de Levítico. O objetivo disso era prevenir que sacrificassem a outras divindades, a outros deuses. E de acordo com Deuteronômio 12, quando os israelitas se espalhassem na terra de Canaã, aqueles que vivessem longe do santuário poderiam matar animais de seu rebanho do mesmo modo que tratavam animais de caça, sem sacrificá-los, ou seja, sem as formalidades de um sacrifício. Agora o 22, destas comerá tanto o homem imundo quanto o limpo. A proximidade do altar tornava o local santo, e somente os que estivessem limpos, segundo o código levítico, podiam se aproximar dali. Quando o povo comia em suas próprias casas, a pessoa que não estivesse cerimonialmente limpa podia participar também. Agora o verso 23, empenha-te em não comeres o sangue. A ordem para não comer sangue está expressa de forma enfática e literalmente diz: seja firme em não comer sangue. Verso 30 e 31, Deus não queria que os israelitas sequer perguntassem a respeito das religiões à sua volta. A idolatria permeava completamente a terra de Canaã, onde eles viveriam. Seria muito fácil se envolver com as sutis tentações aparentemente inofensivas. Às vezes, a curiosidade pode nos fazer tropeçar. O conhecimento do mal é perigoso se o mal se torna tentador demais para ser resistido. Resistir à curiosidade a respeito de práticas perniciosas revela discrição e obediência. Até seus filhos e suas filhas queimaram, diz o verso 31. O sacrifício de crianças era algo comum, você sabia? Nos tempos antigos, especialmente na colônia fenícia de Cartago, no norte da África. Nas antigas culturas pagãs, crianças eram algumas vezes sacrificadas em ocasiões de grande necessidade, como expressão de devoção aos deuses. Até mesmo alguns israelitas, infelizmente, em certas oportunidades, ocuparam-se desta prática detestável, como vamos ver em livros à frente, como Juízes, Salmos e Jeremias. Também Lucas 18, 21 e 20. A prática dos povos pagãos antigos de sacrificar crianças, ela está bem documentada na história. Há registros de casos isolados mesmo hoje em nossos tempos. Existem rituais, todos nós sabemos, de magia negra, que ainda fazem esse tipo de sacrifício detestável, né? Agora vamos para o texto do Espírito de Profecia, falando sobre o privilégio de adorar a Deus. Se pensássemos e falássemos mais em Jesus e menos em nós mesmos, teríamos muito mais de sua presença. Se pensássemos em Deus, ao menos tantas vezes quantas vemos suas demonstrações de cuidado por nós,
havíamos de tê-lo sempre em mente, deleitando-nos em falar a seu respeito e em louvá-lo. Falamos sobre as coisas temporais porque nelas nos interessamos. Falamos em nossos amigos porque lhes temos amor. Com eles compartilhamos as dores e alegrias. Temos, no entanto, razões infinitamente maiores para amar a Deus do que aos nossos amigos terrestres. E deveria ser a coisa mais natural do mundo dar-lhe o primeiro lugar em nossos pensamentos, falar de sua bondade e de seu poder. Ao conceder-nos tão ricos dons, não era o seu desígnio de Deus, que estes nos absorvessem por tal forma a mente e o coração que nada nos restasse para lhe dar. Eles nos devem, ao contrário, fazer lembrar sempre dele, ligando-nos com laços de amor e gratidão a nosso celeste benfeitor. Vivemos muito apegados à terra. Ergamos o olhar para a porta aberta do santuário, no céu, em cima, onde a luz da glória de Deus resplandece na face de Cristo, o qual pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, conforme Hebreus 7:25. Devemos louvar mais a Deus, pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, descreve o Salmo 107, verso 8. Nossas devoções não deviam consistir só em pedir e receber. Não pensemos sempre em nossas necessidades, sem nunca nos ocuparmos com os benefícios recebidos. Não oramos demasiado, mas somos ainda mais econômicos em nossas ações de graças. Estamos a receber continuamente as misericórdias de Deus e, no entanto, quão pouco lhe exprimimos nosso reconhecimento, quão pouco o louvamos pelo que por nós tem feito. O Senhor ordenou antigamente a Israel, quando se reuniam para seu culto: ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Descreve o verso 7 do capítulo de hoje. Aquilo que fazemos para a glória de Deus deve ser feito com alegria, hinos de louvor e ações de graças, não com tristeza e aspecto sombrio. Nosso Deus é um terno e misericordioso Pai. Seu serviço não deve ser considerado como um exercício penoso e entristecedor. Deve ser uma honra adorar o Senhor e tomar parte em sua obra. Deus não quer que seus filhos, para quem preparou uma tão grande salvação, procedam como se ele fosse um duro e exigente feitor. É seu melhor amigo e espera que, quando o adorem, possa estar com eles para os abençoar e confortar, enchendo-lhes o coração de alegria e de amor. O Senhor deseja que seus filhos encontrem conforto em seu serviço, achando mais prazer que fadiga em sua obra. Deseja que aqueles que o buscam para lhe render adoração levem consigo preciosos pensamentos acerca de seu cuidado e amor, a fim de poderem ser animados em todas as ocupações da vida diária e disporem de graça para lhe dar sincera e fielmente em todas as coisas. Precisamos congregar-nos em torno da cruz, Cristo e Ele crucificado. Eis o que deve constituir o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas mais gratas emoções. Devemos conservar em mente todas as bênçãos que recebemos de Deus, e ao compreendermos o grande amor que nos tem, havemos de nos sentir atraídos
a confiar tudo às mãos que foram por nós cravadas na cruz. A alma pode ascender para mais perto do céu, nas asas do louvor. Deus é adorado com hinos e músicas nas cortes celestes, e ao exprimir-lhe a nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto que lhe é prestado pelas hostes celestes. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, está em Salmo 50, verso 23. Cheguemos, pois, com reverente alegria nosso Criador, com ações de graças e voz de melodia. Também descreve Isaías 51, verso 3. Esse texto maravilhoso está no livro Caminho a Cristo, páginas 102 a 104. Texto muito especial. Agora, aplicando o estudo de hoje para nossas vidas, a premissa "qualquer coisa serve" nunca deve ser aplicada para adoração. Deus, o ser adorado, deve orientar a adoração prestada pelos adoradores. Adorar de qualquer jeito significa banalizar o soberano do universo, que preza por seres insignificantes, como nós. Deuteronômio 12 oferece-nos princípios fundamentais para uma adoração genuína e aceita por Deus. Deus requer exclusividade na adoração. Todos os deuses ou quaisquer parafernálias abomináveis, qualquer sentimento ou objeto deve ser radicalmente eliminados da nossa adoração, caso não desejemos sofrer frustração da rejeição. Exemplo, desde o celular, a conversas supérfluas, tudo precisa ser erradicado no momento de nossa adoração. Deus requer generosidade do adorador no ato de adorar. Dízimos e ofertas são essenciais na genuína adoração. A conversão que não alcança o dinheiro não permitirá que o indivíduo seja adorador por inteiro. A adoração parcial resulta em rejeição total. Caim que o diga. Dízimos sustentam os líderes espirituais e ofertas sustentam as casas de culto. Todos são essenciais de acordo com Deus, que instituiu o santuário e os levitas para atuarem nele. Deus requer unidade na comunidade de adoradores que se reúnem para adorar. Deus preza pelos relacionamentos familiares e pela comunidade. Inclusive, Jesus orou pela unidade de sua igreja. No capítulo 17 de João, ele estava lá no Getsêmani orando por nós. Essas reuniões não devem ser fúnebres, enfadonhas, chatas. Pelo contrário, desde as crianças até os idosos, homens e mulheres, ricos e pobres, todos devem se alegrar perante o Senhor, o qual abençoa a todos. Deus orienta seu povo neste capítulo também a comer com alegria, a desfrutar a vida em sua presença. Quer dizer que viver carrancudo, tenso, aflito, com ciúmes, com raiva, estressado, triste e decepcionado, não é para adoradores fiéis, é para adoradores que trilham o mesmo caminho de Caim, que fechou o seu rosto, que encheu-se de inveja contra seu irmão Abel. Que advertência, não é mesmo, para nós traz o capítulo 12 de Deuteronômio. Como devemos adorar a Deus? Deus quer que seu povo participe de refeições sociais, de ajuntamentos
alegres, festivos, de celebração coletiva e alegre. Então, façamos sempre o que Deus pede. Comunhão com Deus envolve dedicar tempo para estar a sós com Ele, pela leitura da palavra, pela oração e ações de graças, com hinos espirituais. Olha que importante ensinamento recebemos aqui hoje. Assim como Deus orientou Israel em tudo, Ele nos deixou todas as orientações necessárias através dos escritos do Espírito de profecia, para que vivamos na terra, nesses últimos dias, como aqueles que manifestam estar procurando uma pátria. Os que agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial, para que não incorramos na idolatria e nas práticas que corrompem o lugar que Ele elegeu como a habitação do seu Espírito. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,19, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Há um lugar de descanso e de banquete preparado para todos os que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, conforme descreve João em Apocalipse 7, verso 14. Fechando nossa reflexão no capítulo 12, perseveremos em buscar ao Senhor de todo o nosso coração, edificando a nossa vida sobre a rocha que é Cristo. E de modo algum erraremos o caminho, como está escrito: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Isaías 35, verso 8. Vigiemos e oremos a habitação de Deus, cada um de nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus. O pensamento central, o verso 28, tenham o cuidado de obedecer a todos estes regulamentos que lhe estou dando, para que sempre vá tudo bem com vocês e com seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom e certo perante o Senhor, o seu Deus. Amém. Gente, gostei demais do conteúdo do capítulo de hoje, hein? Quantos ensinamentos importantes para nós que adoramos o Senhor. Que Deus nos dê a sua graça para que estas lições, estas recomendações tão profundas possam realmente fazer parte da nossa vida de adoradores. Vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo novo despertar. Te agradecemos, Senhor, imensamente pelo privilégio de ouvir a sua voz logo pela manhã. Ou se alguém está, Senhor, ao descansar de mais um dia de trabalho, separando esse tempo para acompanhar este estudo, que o Senhor abençoe a todos. Que o Senhor possa nos ajudar em nossa vida de adoradores. Senhor, não permita que nos desviemos de nossa verdadeira e genuína adoração. Que nada venha nos separar de Ti e impedir a nossa adoração. Senhor, abençoe a vida de cada pessoa que está acompanhando este estudo. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui, não esquecendo, se você sentiu Deus falando a você, sentiu a paz de Jesus
sobre você. Não fique só para você. Compartilhe, convide alguém para desfrutar deste momento de comunhão com Deus, deste aprendizado da palavra de Deus diariamente. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amanhã, feriado de Natal. Estaremos juntos, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.